Olá, bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos no terceiro webinar com o professor Wilson Tadeu, que é pesquisador da Embrapa, que está trazendo informações técnicas relevantes a respeito do saneamento rural. Neste último webinar dessa série com o professor Wilson, ele vai tratar de um tema que ele reputa, acho que um dos mais importantes, né, professor Wilson, que é a gestão após instalação das tecnologias. Passo-lhe a palavra. Obrigado, professor José Carlos. Bom, gestão e governança, né? Acho que governança e gestão são dois aspectos que a gente tem que melhorar muito aqui no Brasil, né? Muito. Quando a gente fala de saneamento rural, a gente tem ainda um desafio. Quando eu pego, por exemplo, do ponto de vista tecnológico, a gente sabe que existem diversos sistemas descentralizados, tanto para tratamento de água quanto para tratamento de esgoto na área rural. Questão de resíduos sólidos, esse é um problema mais complicado ainda, ou das duas uma, ou o pessoal queima ou enterra, né, geralmente, né, o lixo, que é um baita problema, ou muitas vezes quando tem coleta, a coleta é muito incipiente, mal realizada, então você quase que encontra lixões assim, informais, né, nos locais onde que deveriam ser as caçambas lá de coleta, né, de resíduos sólidos. Bom, mas o que acontece? Então, mas do ponto de vista tecnológico da água e do esgoto, a gente tem soluções tecnológicas, inclusive para sistemas descentralizados. Um número até que, principalmente para esgoto, tem um número bastante razoável. Do ponto de vista de mobilização social, aspectos sociais, né, a gente também já tem ferramentas que estão bem já são bem conhecidas, modelos já bem realizados. Então a gente também sabe que do ponto de vista social as coisas estão bem feitas. Os dois problemas maiores que eu vejo no Brasil, o primeiro é a questão de dados. A gente, como não tem dado, né, da realidade do saneamento básico para as áreas rurais brasileiras, isso é um grande problema. E o outro grande problema, sem dúvida, é essa questão de governança e gestão. Bom, para muita gente, algumas vezes no meu trabalho, eu fui conversar com as pessoas, né? Eu fui conversar com prefeitos, né? Com gestores públicos, e falava assim, não, a gente tem algumas soluções tecnológicas. Nossa, maravilha! Nossa, essas tecnologias de vocês são ótimas, que bom, pá, né? Mas, então, já vou fazer o seguinte, já vou contratar uma empresa para instalar para instalar 50, 100, 200, e é isso aí, a empresa já vai lá, já vai instalar e todo o problema já vai estar resolvido, né? Como assim? Se instalar o sistema de tratamento, né, por si só resolvesse o problema, né? E aí a gente sabe que não é assim. Qualquer um que trabalhe, né, com tecnologias de saneamento sabe que tecnologia é meio. Ela é meio para resolver um problema. Qual que é o problema? O problema são, né, as doenças e toda, né, a perda ambiental que a falta de saneamento básico traz, né? Então, esse é o problema. Então, o problema não é falta de sistemas de tratamento, tá? O sistema de tratamento, a instalação do sistema de tratamento é parte da solução. Ah, ok. Então, beleza. Instalou. Vem a pergunta. Primeiro, a população tem que ser sensibilizada. Isso já foi esclarecido no outro webinar. A população tem que ser sensibilizada e a partir do momento, quer dizer, eles estando sensibilizados e também devidamente capacitados, eles vão ser os operadores cotidianos ali para os sistemas descentralizados. Mas não podem ser os únicos. Eles não podem ser os únicos a fazer essa gestão. Quebrou alguma coisa, com quem que ele conversa, né? Ah, eu tenho uma dúvida sobre o sistema. Como eu converso? Ah, eu acho que esse sistema ia funcionar melhor se eu fizesse tal coisa, que é um grande risco,
né? Eu posso alterar isso ou aquilo no sistema que está instalado aqui na minha casa, né? Então, quer dizer, tem que ter alguém, né? Tem que ter alguém, alguma instituição que traga essas informações e que também ajude ali na gestão cotidiana. Eu quero fazer um monitoramento, né? Eu quero saber se o sistema está funcionando adequadamente, né? Quem que vai fazer esse monitoramento? Como ele vai ser feito? Qual que é a rotina? Qual que é o protocolo de monitoramento que vai ser feito? Quem que faz isso? Né? Então não adianta a gente pegar e falar que isso é de responsabilidade do morador. Porque se você não fizer, se você não fizer uma gestão pós-instalação bem feita, a tendência é que a população, aos poucos, vá abandonando aquilo que foi feito. E depois de um tempo volta à mesma situação de precariedade anterior que se encontrava. Tá. Então a gente tem que pensar na gestão como uma maneira de perenizar. Tá, olhando do ponto de vista de governança, afinal de contas, quem que é responsável? Né? Em princípio, todos aqui eu acho que sabem que a responsabilidade primária é do município, né? da prefeitura, né? Na verdade. Então, a prefeitura é responsável, beleza. Ela é responsável por todo o território, não é só pela área urbana. Né? Existe esse erro, esse equívoco, muitas vezes fala assim, não, nós somos responsáveis pela área urbana, porque na área rural, não, aí é o morador. Não, para. Né? O morador da área rural, né, ele tem os mesmos direitos e deveres de um morador da área urbana. Né? Então, ele também tem que ter esse acesso. Então, tem que ter alguém que faça... Né? Então, em princípio, seria a prefeitura. Né? Hoje em dia, inclusive, tem as regionais, né? A partir da Lei 14.026, né? Também tem o sistema pode ser regionalizado. Tá? Então, tem as regionais, que também pode cuidar, mas, de qualquer maneira, a prefeitura ela coparticipa. Né? Ela nunca abre mão da sua responsabilidade, por lei, né? Não pode. E aí, tá bom, mas então pode ser a prefeitura, pode ser uma autarquia, né, municipal, pode ser uma empresa pública, pode ser uma empresa privada, em parceria, em contratos de concessão. Né? Inclusive, né, principalmente para o rural, a gente tem observado a questão de gestão participativa ou gestão comunitária de sistemas de saneamento básico para a área rural. Eu acho que aí é um caminho, né? Porque assim, eu acho que assim, se fica, por exemplo, na mão da prefeitura, o que tem acontecido hoje? Os contratos de concessão, geralmente, eles não englobam área rural, eles só englobam área urbana, então as empresas, na grande maioria, falam, não, isso não é meu problema, né? Isso é problema de outro, não é problema nosso. Então, a prefeitura muitas vezes acaba assumindo, e aí mas a prefeitura imagina, se vai para, vamos supor, que nem São Carlos onde eu moro aqui, existe somente 5% do município é urbano e os outros 95% do município, da área do município é rural. E existem áreas rurais aqui que estão a 50 quilômetros do centro da cidade. Então, imagina se um técnico vai sair daqui, né? Tem um problema num local que está a 50 quilômetros de distância, o custo que isso representa. Né? Então, a gente tem que tentar simplificar. De que maneira? Fazendo a tal da gestão participativa, onde você cria organizações sociais, e essas organizações sociais elas se responsabilizam pelaquela gestão cotidiana ali daqueles sistemas num dado território, na forma de uma associação. Um bom modelo em que isso já acontece no Brasil. Lá no Nordeste, a gente tem o CISAR, que é uma organização social que atua com saneamento básico rural nos estados do Ceará, Pernambuco e Piauí. E o CISAR, ele é um instrumento sensacional, eu acho. Assim, e também tem as centrais que ficam na Bahia, né? Centrais de saneamento, que ficam lá na Bahia, que também tem o mesmo princípio. As comunidades se organizam, né? Criam lá, tem alguém da comunidade que é capacitado para fazer a gestão, né? Aquela gestão cotidiana. No caso, se tem sistema de tratamento de água coletivo, ele também faz a leitura dos hidrômetros, manda, né, para uma central que faz uma tarifa, né? Tem que ser tarifado. Né? Ninguém está falando aqui das pessoas não pagarem nada. As pessoas, uma coisa que eu falo, as pessoas geralmente elas não se importam de pagar,
desde que o sistema funcione e que a tarifa seja justa, que ele consiga pagar, né? Então, quer dizer, o CISAR ele trabalha muito nessa linha. E a taxa né, de inadimplência deles é baixíssima, né, porque funciona, porque é acordado. A tarifa, inclusive, é acordada com a comunidade. Então, a ideia de organizações sociais é muito legal. Inclusive, quem quiser conhecer o CISAR, né, o site deles é cisar.org.br. Né? Então, lá vocês vão entrar e vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre o CISAR. Inclusive, espero que apareça aqui embaixo, né, o endereço deles. Existe um outro projeto também de gestão participativa que eu gosto muito de citar, que se chama Projeto Saúde e Alegria. Né? O Projeto Saúde e Alegria ele ocorre lá no estado do Pará, na região de Baixo Tapajós, ali da região de Santarém, né? E é um projeto que é muito interessante, porque eles começaram a trabalhar. É um projeto que assim começou com um barco, né? Um barco que ia para as comunidades, e esse barco tinha médicos, e para fazer com que as pessoas, né, assim, se sentissem à vontade, eles iam com uma trupe de palhaços. Né? E aí chamava a comunidade, fazia uma trupe, um palhaço, explicava o problema, falava das questões da saúde, né? Sensibilizava. Você lembra? Aquele aspecto que eu comentei da sensibilização lá atrás. E aí trabalhavam com os aspectos médicos. Então, ia lá o médico, você está doente, está com verminose, toma esse remédio, você está com catapora, toma isso, você está com gripe, toma aquilo, né? E assim vai. E aí eles perceberam que muito das doenças que eles estavam tratando era por falta de água de qualidade, água contaminada, por consumo de água contaminada. E aí eles começaram a trabalhar com sistemas de saneamento, construção de sistemas de tratamento de água coletivos. A construção ela é feita de maneira coletiva. Né? Então, é feita na forma de mutirão. O Saúde e Alegria ele compra todos os materiais, consegue patrocínio, mas a construção é comunitária. Isso também é um aspecto importante, porque a construção é comunitária, as pessoas se sentem donas, participando daquilo. Né? E depois também se cria uma organização social, uma associação, que vai fazer essa gestão, e o Saúde e Alegria, por cima, vai olhando, vendo se as coisas estão ocorrendo de maneira adequada. Porque bomba quebra, por exemplo. As coisas quebram, precisa de manutenção, então precisa de dinheiro, né, para fazer com que as coisas funcionem. E aí, então, e o Saúde e Alegria também, o endereço deles é saúdealegria, tudo junto.org.br. Né? E também vai aparecer aí embaixo, também um modelo bastante interessante, né, de gestão participativa focada no saneamento básico rural. Bom, como eu falei, não adianta a gente fazer um sistema de gestão se não tiver tarifa. É importante. Como eu comentei, as pessoas não se importam de pagar desde que consigam pagar. Então, não adianta você pegar, né, dentro de um modelo, né, de tarifação, que você pegue, coloque o custo de gestão do saneamento rural, ele é mais caro do que o do saneamento urbano. Não tem milagre. Tá? A gestão é mais cara. Não é porque a gente está falando de sistemas muitas vezes descentralizados, então tem o deslocamento, tem, né, muitas vezes né, a manutenção de sistemas descentralizados acaba sendo mais cara. Então não adianta se repassar integralmente somente para o público, somente para o rural, né, para a população rural. É importante que, de alguma maneira, a prefeitura, né, ela também arque com parte desses custos de tal maneira que a tarifa fique aceitável. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante. E, de novo, eu acho que o CISAR, principalmente, é um ótimo exemplo de como fazer, né, a construção de uma tarifação socialmente justa. Né? Então, isso é fundamental que ocorra. E, por último, mas não menos importante, eu queria falar para vocês que, né, que querem conhecer um pouco mais sobre saneamento básico rural. A gente aqui na Embrapa, a gente elaborou uma capacitação virtual sobre saneamento básico rural. Então, a gente trata desde os aspectos gerais, qualidade de água, recursos hídricos, sistemas de tratamento de água, esgoto, o que são sistemas centralizados, descentralizados, de uma maneira bem compacta. Para quem é um engenheiro, sanitarista, fala, não, isso daqui não me interessa. Tá. Mas depois a gente entra num segundo módulo,
que a gente está falando mais dos aspectos aí sim do saneamento rural, as especificidades, as características, as questões sociais, as tecnologias que a gente desenvolveu aqui na Embrapa detalhadamente, né? As questões relativas a reuso, as questões relativas, inclusive, ao final, as questões relativas à gestão, a questão de parceria, né? Quando a gente está fazendo um projeto de saneamento, é importante que a gente pense que a gente não consegue fazer tudo sozinho. Então, é fundamental ter parcerias, né, estabelecimento de parcerias, onde que cada um vai fazer aquilo que sabe fazer melhor e todo mundo ganha, né? Inclusive a parceria com o próprio beneficiário. E para quem desejar, então, fazer essa capacitação, já tem mais de 7.000 pessoas que fizeram esse curso, em todo o Brasil, inclusive do exterior. É uma capacitação virtual, gratuita, e ela também é, como a gente fala, não tem aula ao vivo, né? Tudo gravado tal, e tem lá uns questionários, ao final, inclusive, tem um certificado. Então, para quem desejar fazer, é o seguinte, é www.embrapa.br/e-campo. E aí, quando for lá na busca, né, colocar saneamento básico rural, vai aparecer uma lista, né? A Embrapa tem centenas de capacitações virtuais, mas aí, nesse endereço, você vai ter uma lupinha ali para procurar, busca lá como saneamento básico rural, vai chegar no nosso curso. Então é isso, professor. Muito obrigado. Obrigado a todos aí pela atenção e a gente vai conversando mais. Isso, e só para lembrar quem está nos ouvindo, né, vendo, nós vamos colocar na última tela todos esses endereços que o professor Wilson mencionou para que vocês possam depois procurar para ampliar e aprofundar a capacitação. Muito obrigado, professor Wilson, e até mais. Grande abraço aí. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Até mais.